Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Eletrônica para Todos. Primeiro eu queria pedir desculpa a vocês aí pela demora em postar um novo vídeo. São três motivos. Primeiro, por causa do meu trabalho, eu estava com pouco tempo, acabei não conseguindo fazer os vídeos. Segundo, eu estou esperando chegar mais peças, algumas peças novas chegaram, tá? E terceiro, que a impressão de cada peça agora, como as peças são mais detalhadas e maiores, elas estão demorando mais. Tem peça que está demorando 10 horas para ser impressa. Tá? Então, peço desculpas aí a vocês aí pela demora. Sei que já tem um bom tempo que eu não coloco um vídeo, tá? Mas hoje eu queria falar com vocês sobre fuso, tá? Ou seja, o que é o fuso? Nada mais é do que essas barras rosqueadas que a gente vai utilizar no eixo Z da impressora. Tá? Então, chegaram mais peças, tá? E é justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu estou propondo duas alternativas, assim como eu fiz com a mesa, eu estou propondo duas alternativas para o eixo Z. Até porque essa barra aqui, ela é bem cara. Tá? Como eu comprei uma barra de 50 centímetros, tá? O par junto com isso aqui, com a rosquinha dela, tá? Me saiu R$ 130, bem caro para quem está querendo fazer uma impressora a baixo custo. Então, com isso, eu vou propor uma outra alternativa que é uma barra rosqueada comum, tá? Uma rosca infinita. Tá? Comparativo entre as duas. Enquanto essa aqui sai R$ 125, a outra vai sair a. Perdão, enquanto essa aqui sai R$ 130, a outra vai sair a 18. Tá? Então a diferença de preço, isso eu estou falando par, a diferença de preço é muito grande. Em comparação, tá, o fuso, tá, ele é feito com precisão, bastante precisão. Então, você não vai ter, por exemplo, a porca ela engasgando durante o uso, você não vai ter de repente alguma diferença de nível de altura, porque isso aqui foi feito para ter precisão. Tá? Já esse aqui, tá? Embora ele seja bem feito, eu vou aproximar aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, a rosca dele, ela é muito menorzinha e o sentido da rosca também é mais imperfeito do que o fuso. Em compensação é baixo custo. Então aí cada um vai ter que ver os seus prós e contras. Tá? Pessoal, outra peça importante também são as peças inferiores. Eu fiz um ajuste no desenho original, tá? Ou seja, o desenho original era só isso aqui. O que eu fiz, o que eu tratei de fazer foi colocar essa parte de cá na peça. Qual o objetivo disso? Como eu mostrei para vocês na impressora, eu vou ter, além das barras que ficam aqui em cima, eu vou ter uma barra central que fica para o lado de cá e eu vou ter uma outra barra do lado de cá, tá? Onde eu vou prender esta peça aqui. Essa peça aqui, ela vai fazer com que a impressora ela não faça esse tipo de movimento lateral. Tá? Existe uma peça dessa na parte dos fundos da impressora para que ela não faça o movimento para trás. E eu estou colocando essa mesma peça na lateral da impressora, ficando desta forma aqui. Ó. Isso aqui é o outro lado, ficando desta maneira. Vou botar aqui um pouco mais distante para que vocês possam ver. Tá? Com isso eu consigo, eu deixo a impressora muito mais rígida. Eu vou mostrar a impressora com essa peça já montada nela para que vocês possam ver.
falando um pouco do fuso, pessoal, eu vou aproximar bastante aqui, ó, para que vocês possam ver. O fuso, ele é bem, você vê que é feito com precisão, bastante precisão. Então, como é que ele funciona? Ele utiliza essa porca aqui, tá? E à medida que ele vai girando, como vocês podem ver aqui, ele vai caminhando para baixo ou para cima, tá? Existem alguns fatores que eu vou comentar nesse vídeo, um pouco mais para frente, tá? Que é a dimensão do fuso, qual ou seja, quantos milímetros ele avança em uma volta. Isso tudo vai influenciar na hora do passo do motor, tá? Um ponto negativo nesse tipo de fuso é que ele tem uma pequena folguinha aqui, tá? Isso se soluciona através de uma mola, tá? Nesse fuso aqui eu comprei ele sem a mola, mas é possível fazer. Como alternativa, eu peguei a rosca infinita, tá? A rosca infinita, basicamente, o que é preciso fazer? Uma porca, uma mola e outra porca, tá? Qual o objetivo disso aqui? Essa mola ela vai empurrar tanto essa porca para baixo quanto essa porca para cima, fazendo com que aquela pequena folga que existe tanto em uma barra quanto a outra, tá, não aconteça, até porque essas duas peças aqui elas vão girar juntas, todo o conjunto aqui ele vai girar junto, tá? Então você elimina essa folga, tá? Com isso, antes de falar da peça propriamente dita, eu queria propor eu queria sugerir um ponto. Se você pretende usar essa barra rosqueada, tá? Existem dois tipos de barra rosqueada. Existe a barra rosqueada de ferro, que é essa aqui que você está vendo, tá? Uma barra dessa, com 1 metro, custa uns R$5 ou até menos, tá? E existe a barra rosqueada de inox, que é essa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Foi a que eu comprei, tá? Como exemplo para esse projeto. Como é que você diferencia uma da outra? Ela é pintadinha de azul, como vocês estão vendo aqui. Ao meu ver, visualmente falando, essa barra de inox, ela é muito mais precisa, ela tem um acabamento muito melhor do que a barra de ferro, tá? Com isso, eu acredito que vocês consigam um pouco mais de precisão. Voltando aos dispositivos, eu imprimi, tá? Isso aqui vai ter uma guia linear com aqueles igos que vão aqui dentro, tá? Para que vocês possam ver. O igo ele vai aqui, tá? E fixado a ele tem a porca, tá? Com isso eu consigo colocar a barra aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. E é isso que eu vou utilizar em cada lado da impressora para levantar o eixo X, tá? No sentido Z. Com relação à opção mais barata, como eu mostrei aqui para vocês, utilizando esse sistema, eu imprimi a mesma peça, porém, como vocês podem ver aqui, utilizando esse sistema. Eu tenho uma porca aqui, eu tenho outra porca aqui e eu tenho uma mola que vai fazer com que isso rode bastante justo, tá? Fazendo com que todo o conjunto rode de forma homogênea, tá? E na impressora eu vou fazer os testes com os dois tipos, tá? Como eu comprei esse fuso, tá, de 50 centímetros, então eu vou utilizar ele, até porque ele é muito mais preciso. Mas eu vou testar das duas formas e vou passar o preço para vocês das duas formas. Alguns pontos importantes, tá, com relação a como configurar e dimensionar isso dentro da sua impressora. Continuando o que a gente estava falando sobre o fuso,
tá? Existem alguns detalhes que eu gostaria de passar para vocês na hora de escolher ou de calcular para poder configurar a impressora corretamente de acordo com o fuso que você comprar. Tá? Então, existem alguns parâmetros que você precisa saber na hora de comprar esse fuso. Eu preferi comprar o fuso seguindo os mesmos parâmetros da ANET, tá? Que é esse fuso aqui, mas eu também vou comentar sobre um outro fuso que ainda é mais preciso ainda do que esse da ANET. Então, basicamente, pessoal, o que compõe, tá, um fuso desse? Você tem aqui o castelo, que é essa pecinha aqui que gira, tá? Então, de acordo com a rotação do teu motor, tá? Esse castelo ele vai caminhando para cima e para baixo. Então, você tem aqui o motor, tá? Normalmente esses motores, tá? Isso aí vai variar de motor para motor, mas os motores usados nas impressoras 3D, ele tem mais ou menos 200 passos, tá? Então, esse aqui é um motor de passo, um NEMA 17, tá? Que tem 200 passos. Outra coisa importante, outra coisa que é importante saber é o seguinte: cada fuso ele é composto pelo diâmetro, nesse caso aqui 8 milímetros, ele é composto pela quantidade de estrelas ou entradas. Esse aqui, eu vou até mostrar a foto para vocês, mas aproximando aqui, eu vou girar ele um pouquinho e você vai ver que ele tem 4 entradas, ele tem 4 estrelas, tá? Ou seja, nessa pontinha eu tenho uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada do outro lado e uma entrada embaixo. Isso também é importante você saber. Além disso, você tem essas ranhurinhas aqui, qual a distância entre uma ranhura e outra, que é o que eles chamam de pitch, ou passo. Tá? A ranhura é de 2 milímetros. Como eu falei, o fuso ele é muito mais preciso do que uma rosca infinita. Tá? E, por último, tá? Você tem o lead. O que é o lead? É o espaço percorrido por essa pecinha aqui ao dar uma volta. O lead desse fuso aqui ele é de 8 milímetros, ou seja, para essa pecinha aqui dar uma volta, girar 360 graus, ele vai ter percorrido 8 milímetros. Tá? Por que isso é importante? Tá? Com base nisso, você vai poder calcular quantos passos o seu motor vai ter que dar para você poder caminhar 1 milímetro. Tá? Ou até menos, ou 0,01 milímetro, ou 0,0504, ou seja, de acordo com o cálculo que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso influencia diretamente na espessura de cada camada, ou seja, quanto menor for o pitch, tá, do fuso, mais passos o seu motor vai ter que dar para poder, e mais preciso ele vai ser para poder atingir essa determinada altura. Tá? Algumas coisas interessantes, eu falei sobre essa folguinha que tem aqui nessa peça. Existe também um castelo com mola. Tá? Eu não comprei esse castelo com mola, até porque na época eu não tinha pesquisado o suficiente, eu não sabia que existia. Isso é uma coisa que eu pretendo fazer mais para frente. Essa mola, como eu mostrei também na rosca infinita, ela empurra esse castelo para cima e a outra parte para baixo, diminuindo essa folga. Tá? Agora, falando um pouco de cálculo. Tá? Como vocês podem ver aqui na tela, eu mostrei para vocês 8 milímetros de diâmetro, 4 estrelas, pitch de 2 milímetros e o lead de 8 milímetros. Tá? Calculando as 4 estrelas versus o pitch de 2 milímetros, a gente tem um lead de 8 milímetros. Tá? Para que isso é importante? Você pegar esse lead de 8 milímetros e dividir por 200 passos, tá? Significa que você tem 0,04, tá, de movimento por volta, por passo. Tá?
Isso influencia em quê? Isso influencia na altura da camada de impressão. Ou seja, para você fazer uma impressão de 0,2 milímetros, você vai precisar de 5 passos. Para você fazer uma impressão de 0,4 milímetros, você vai precisar de 10 passos. Ou seja, para cada camada, o seu motor ele vai dar 10 passos. Tá? Porém, se você quiser medidas ainda mais precisas, como por exemplo 0,15 milímetros, 0,3, 0,45 milímetros, 0,6 milímetros, com este fuso aqui, você precisaria de 3,75 passos, 7,5 passos. O que isso significa? Como é que eu dou meio passo? Eu não tenho como dar meio passo. Então, o teu motor de passo, ele vai ter que ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo para poder fazer esse ajuste, o que é ruim para a máquina. Tá? Já existe um outro fuso desse aqui, tá? Com mais ou menos as mesmas dimensões, só que com um lead de 2 milímetros. Ou seja, para ele dar uma volta aqui, ele caminha 2 milímetros. Isso faz com que eu tenha 8 milímetros de diâmetro, uma estrela, aqui são 4 estrelas, ele vai ter uma estrela, um pitch, que é a diferença entre essa arestazinha aqui de 2 milímetros, tá? E com isso, fazendo os cálculos, eu vou ter 0,01 milímetro por volta, por passo. Isso significa, por volta, desculpa. Isso significa que para uma altura de 0,1 milímetro, tá, eu preciso de 10 passos. Ou seja, os números não estão quebrados. Com isso eu consigo 0,1 milímetro, 10 passos, 0,2 milímetros, 20 passos, 0,3 milímetros, 30 passos, 0,4 milímetros, 40 passos e assim por diante. Assim como os intermediários. 0,15 milímetros, eu preciso de 10 passos, de 15 passos. 0,3 eu preciso de 30 passos e assim por diante. Tá? Então, na hora de escolher qual fuso que você vai usar, preste muita atenção nisso. Tá? Esse fuso de 8 milímetros é bom? É o mesmo da NET, é muito bom. Tá? Mas você pode ter um fuso ainda muito mais preciso, basta você comprar, ou até se você quiser fazer um upgrade na sua máquina. Ok, entendi como é que eu faço para implantar isso dentro da minha impressora, ou na impressora que eu já tenho, ou na impressora nova. No site da Prusa existe uma calculadora de passos. Uma calculadora, ou seja, ela calcula quantos comandos a sua placa vai ter que mandar para o motor para que ele possa seguir essas medidas. Tá? Como vocês podem, eu não vou entrar em detalhes agora, quando for mais a parte de eletrônica eu volto a comentar sobre isso, mas essa medida, tá, que eu estou circulando aqui, é a quantidade de informação que a placa vai ter que mandar para o motor para que ele possa seguir essas medidas. Isso aí você altera na configuração do Marlin ou de algum outro firmware que você esteja utilizando. Então, de acordo com isso, você altera essa configuração e ele vai ficar muito mais preciso. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que a máquina está ficando. Tá? E basicamente seria isso, ou seja, chegaram os fusos, tá? E também mostrar para vocês um plano B mais barato, não tão preciso quanto um fuso como esse, mas também é um plano B que vocês podem utilizar sem problema nenhum. Pessoal, queria mostrar aqui para vocês agora como está ficando a impressora. Tá? Como vocês podem ver aqui, eu já tenho o eixo Y pronto, com a base onde vai ficar a mesa. Tá? Eu já tenho aqui as partes laterais, que é os que vão dar estabilidade para que
a impressora não oscile demais, nem para os lados, nem para trás. Como vocês podem ver, ali atrás também tem, tá? Além disso, afastando um pouquinho mais, eu tenho a parte horizontal. Se vocês olharem aqui em cima, ó, tem um nível. Você vai ver que ela tá já alinhadinha, ó, o nível como tá? E por último, como chegaram os fusos, tá? O que que eu fiz? Eu já coloquei um dos fusos, eu imprimi já uma parte do eixo X, agora falta a outra parte, tá? E com isso eu consigo terminar os 3 eixos, tá? E aí o próximo passo é começar a fazer a parte eletrônica, esperar que os motores cheguem, tá? E posicionar os motores. Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Se vocês gostaram, dê um like, tá? Se inscreva no canal, outros vídeos virão, tá? Agora, próximos vídeos, já que eu falei agora do eixo Z, depois eu vou falar um pouquinho do eixo X também, que é onde o carrinho fica andando, tá? E à medida que o projeto for avançando, eu já vou mostrar já a máquina já cada vez mais aprimorada, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Desculpa aí pela demora para postar esse vídeo e um grande abraço.